A rena salvou o meu Réveillon de 2013 e hoje eu vou contar tudinho como isso aconteceu e qual que é a ciência por trás da rena. Bom, em 2013 a gente planejou passar o Réveillon lá no Rio de Janeiro, compramos as passagens, fizemos o roteiro, tudo certinho. Daí, em dezembro, eu resolvi cagar o meu cabelo. Bom, a história resumida é que eu sempre cuidei do meu cabelinho sozinha, eu que hidratava, eu que pintava, eu até que cortava um pouquinho, mas por isso mesmo a cor dele não tava muito uniforme, né? A raiz, ela tava um ou dois no máximo tom um pouquinho mais clara do que o comprimento. Então aqui tava mais claro e aqui tava mais escuro. Aí eu resolvi ir numa cabeleireira em Tupã, né, que é a cidade da minha mãe. E eu só queria deixar ele mais uniforme, né, clarear o comprimento um tom, no máximo dois, só para ficar uniforme, mais acobreadinho. E aí aconteceu a cagada que a mulher não fez nenhum teste de nada para saber se o meu cabelo podia colocar mais alguma coisa. Ela já tacou o descolorante azul lá, tacou o papel de alumínio, deixou por 1 hora. Gente, eu só queria que vocês entendessem que eu queria clarear um pouquinho meu cabelo, ele já tava ruivo. Era só clarear uma coisa de 5, 10 minutinhos pra vocês entenderem o drama, né? E o que aconteceu? Merda! Aconteceu o corte químico, minha gente. O cabelo, ele caía todo enquanto a mulher tirava aqueles papéis alumínios no cabelo. E o que não caiu, ficou bem borrachudo e ainda ficou louro, né? Então essa aqui é a foto de como ele era, essa aí é a foto do que eu pedi pra mulher fazer, né? Dar uma clareadinha no tom. E essa é a foto de como ele ficou. Essa coisa loura, toda quebrada, foi isso. E mais, hein, gente? Essa mulher ainda queria consertar esse cabelo tacando tinta em cima. O que é até correto num procedimento de coloração que deu certo, né? Como é que é? Você abre as escamas do cabelo com descolorante e aí depois você tira a cor que tá lá e aí você coloca a tinta com a cor que você quer. Só que eu praticamente já não tinha mais cabelo por causa da cagada do corte químico. Então, eu só saí de lá correndo e eu fui pra casa chorando. Naquele momento ali, eu decidi que eu nunca mais ia deixar ninguém mexer no meu cabelo. E isso dura até hoje. Ninguém encosta no meu cabelinho. E eu consertei o meu cabelo com rena. E afinal, o que é rena? Rena é o nome popular dado pra planta com o nome científico de Lawsonia inermis. É um arbustinho de pequeno porte que cresce em lugares de clima muito quente e seco, né? Comum no norte da África, no sul da Ásia. E a rena que a gente conhece, ela é obtida a partir da trituração, então você moe, tritura, né, as folhas secas e até os cabinhos, né, que chama pecíolo, né, o nome biológico, os cabinhos da planta. E essa planta, ela é usada há milênios por ter essas propriedades corantes, né, e também por ser conhecida por desbotar muito lentamente, muito pouco, né? Em cabelos saudáveis, tem pessoas que falam que a rena nem desbota. Uau. Mas eu já explico isso, eu já chego lá, tá? Existem diversas evidências históricas sobre a arte do tingimento do cabelo com corantes vegetais, desde os primórdios da nossa civilização. No Egito foram encontrados cabelos de múmias tingidos com a rena. Um beijo para Márcia Jamile que vai confirmar essas informações. E essa rena, né, a planta, ela foi utilizada porque as folhas dessa planta, ela tem um pigmento na cor cobre que chama 2-hidroxi-1,4-naftoquinona. Ou o Lawsonia, que é o nome que deram pro pigmento. E os experimentos em laboratórios mostram que as folhas da rena, elas têm de 0,5 até 4% desse pigmento. Então o resto, os outros 96%, são outras coisas que compõem a planta, né? E isso varia, né, de 0,5 até 4, porque a planta é uma planta, né? Ou seja, o solo, o clima, eles afetam o jeito que essa planta cresce e como ela produz as coisas dentro dela. Aí tá uma foto do pigmento Lawsonia para vocês verem. Bom, mas e como é então que essa rena colore o cabelo? Primeiro, a gente precisa entender um pouquinho da estrutura do fio do nosso cabelo. Ele é dividido em 3 partes. Primeiro, mais por fora, a gente tem a cutícula, que ela é como se fosse um envelope do nosso cabelo. Ela é formada por células achatadinhas, que elas formam uma espécie de escamas que ficam sobrepostas uma às outras, assim, ó.
e elas não têm cor, elas são incolores. E aí o principal papel dessa cutícula é proteger o córtex. Agora, o córtex é a outra parte do nosso cabelo, é o corpo real do fio do nosso cabelo. Ele representa cerca de 90% da massa total do fio de cabelo e ele é formado por células que elas são preenchidas gradativamente com queratina. E a queratina é uma proteína bem resistente e também reveste, por exemplo, a nossa pele e ela serve para proteção. E também é lá no córtex do nosso cabelo, juntinho da queratina, que também tem os grânulos de pigmento que dá a cor natural aos nossos cabelos. E a terceira parte dos nossos cabelos é a medula, que está bem mais no centro do fio do cabelo. E aí a presença dessa medula, né, dessa parte do cabelo, ela é bem fragmentada, então em muitos casos ao longo do cabelo ela tá até ausente e aí ela é ocupada por bolhas de ar, né? Essa estrutura é muito menos estudada no nosso cabelo, então não existem muitas explicações para essa história de medula estar distribuída dessa forma tão fragmentada, tão não uniforme, né, ao longo dos fios do nosso cabelo, e a gente não sabe muito bem quais os efeitos da medula, quais as propriedades, qual a função da medula no fio do nosso cabelo. Bom, daí eu falei das moléculas de pigmento natural do cabelo que ficam ali no córtex, certo? Lembra disso? Então, junto com a queratina, fica ali bem do lado. E quais são esses pigmentos, quais são essas moléculas naturais que dão cor ao nosso cabelo? É a melanina, minha gente, é a mesma que dá cor para nossa pele. Então tem ali dentro do bulbo do cabelo, que é a parte ainda viva do nosso cabelo, tem a produção de dois tipos de pigmento, de melanina, né? Que é a eumelanina, que é um pigmento mais amarronzado, mais preto, e a feomelanina, que é um pigmento mais amarelado, mais avermelhado. Então a luz, ela penetra na cutícula do nosso cabelo, que lembra que eu falei, ela é transparente, não tem cor nenhuma. E aí a cor que a gente enxerga é a luz que reflete de volta para o nosso olho, né? Então isso depende da quantidade da mistura desses dois pigmentos de eumelanina e feomelanina encontrados dentro do nosso cabelo. Então, por via de regra, loiras e ruivas naturais, por exemplo, elas apresentam grande quantidade de feomelanina, que é aquele pigmento mais amarelado, mais avermelhado. E as morenas têm mais quantidade de eumelanina, que é aquele pigmento mais escuro no cabelo. Então, essa é a variação de mistura desses dois pigmentos que resulta na famosa escala de altura de tom, né, de cor, que varia do 1, que é o super preto, o mais preto possível, até o 12, que é o super louríssimo. Bom, e sabendo disso, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que a rena não clareia o cabelo. Guardem isso. Ela apenas se deposita no fio do cabelo, ligando aonde, ó? A queratina. Lembra que eu falei que fica no córtex do cabelo? Então, logo abaixo da cutícula. É lá que ela se liga. E lembra que eu falei que a queratina, ali no córtex, tá bem do ladinho dos grânulos de pigmento natural, que é a melanina, né? Também no córtex? Então, o resultado da coloração da rena depende da cor de base do cabelo, que é a cor que estava antes de você colocar a rena. Pode ser natural ou pode ser tingido, mas é a cor que está antes. A rena, ela vai colorir em cima do tom que estava no cabelo, criando uma espécie de película sobre esses fios, sem substituir a coloração que estava antes, que é a coloração de base, a gente chama de base. Então é uma soma. A cor final é o resultado da soma do cabelo mais a pigmentação da rena. Isso quer dizer que cada cabelo renado, né, vai ficar de uma cor. Então vai variar desde os mais acobreados, clarinhos, alaranjados, até os mais avermelhados e a caju, né, aqueles que dá só aquele reflexo no sol. Então você já deve ter percebido que se você tem um cabelo mais escuro e quiser um tom mais acobreado, mais claro, você vai ter que abrir o tom do seu cabelo, você vai ter que clarear o seu cabelo antes de colocar a rena. Agora, se você quiser só um reflexo a caju, um reflexo no sol, um brilhozinho vermelhinho ali, aí você não vai precisar clarear, tá? Então a regra é essa. E eu vou te dar uma dica valiosa aqui que você vai me agradecer. Pega os fiozinhos da escova do seu cabelo, sabe quando você penteia e fica lá acumulado? Pega aqueles fiozinhos, mergulha na misturinha, que eu vou falar já sobre essa misturinha, mas essa misturinha é basicamente colocar o pozinho da rena com
com algum líquido ácido, por exemplo, o suco de limão. E aí você coloca esse tufinho de cabelo, né, nessa misturinha, deixa agir por algumas horas, 3 a 4 horas, e aí você enxágua, e aí você vê qual exatamente vai ser o resultado da rena, né, do processo de renação no seu cabelo. Então, para você não ter sustos, faça isso, porque a gente vai ver mais pra frente que a rena é um negócio meio permanente, ela não sai muito fácil não, tá? Bom, mas agora que a gente sabe onde o pigmento se liga, né, que é a queratina do nosso cabelo, que tá no córtex do cabelo, a gente vai aprender um pouquinho mais como acontece as reações químicas, porque sim, pro pigmento ser liberado e se ligar na queratina do nosso cabelo, no fio do nosso cabelo, acontecem várias reações químicas. Bom, primeiro o pigmento ele precisa ser formado. Isso porque as folhas secas, né, o pozinho da folha seca triturado, você tacar aquilo no cabelo, aquilo não vai colorir o seu cabelo, né, não vai tingir. Então o pó da rena ele deve ser misturado para um líquido para permitir que os precursores do pigmento, não é nem o pigmento ainda, é o precursor do pigmento que está na folha, ele seja liberado e 2, convertidos no pigmento que vai dar a cor do nosso cabelo. Então vamos por parte. Primeira coisa, para ele ser liberado, as moléculas que vão virar o pigmento, né, os precursores do pigmento, eles ainda estão dentro da célula vegetal. A gente precisa primeiro liberar esse pigmento quebrando essas células dos vegetais, que essa célula é composta por uma estrutura de celulose, uma parede celular bem resistente e é flexível, mas a gente precisa quebrar essa parede. E como é que a gente faz isso? A gente usa 3 coisas. É uma mescla de tempo, temperatura e acidez. A acidez ótima, né, o pH ótimo para a liberação do pigmento é em torno de 5, 4 e pouco a 5. E a gente consegue esse pH com uma limonada com bastante água, uma limonada bem aguada. O limão puro ele tem ali o pH de 2.2 a 2.4, então você coloca bastante água, vai dar o pH certinho. Então, uma vez que a gente tiver no pH correto, né, o pH certinho para a liberação da molécula que vai virar o pigmento, nem é o pigmento ainda, vai virar o pigmento, que é o precursor do pigmento, né? Tudo isso vai depender da temperatura do ambiente. Quanto mais quente, mais rápido vai acontecer a liberação desse pigmento. Se você tiver urgência, né? Ah, eu quero passar a rena hoje, eu preciso passar a rena hoje. Então você consegue aquecer essa misturinha de líquido com o pozinho triturado da rena numa temperatura que não queima a mão, né? Cuidado, não vai ferver o líquido, né? É a temperatura morninha, que dá banho no neném, né? Não ferve, não vai escaldar a rena. Então agora com os vídeos aqui do Nunca Vi um Cientista, a gente sabe que tem 3 coisas nessa vida que a gente não pode escaldar, que é bebês, fermento e a rena, tá bom? E isso tudo foi pro pigmento ele ser liberado da parede da célula vegetal. Agora esse pigmento ele tem que ser convertido, né? A segunda coisa, ele tem que ser convertido pro pigmento em si, né? Ele era o precursor, ele tem que virar o pigmento. Então depois ele ser liberado da célula, esse precursor, que ele é chamado de enocide, ele é convertido em aglicona, que é um intermediário, não é o pigmento ainda, é um intermediário. Só depois ele vai virar o pigmento, que é o laçone, que a gente já falou dele. Bom, esse intermediário, que é a aglicona, é um composto instável. O que ele quer? Tudo que ele quer é ficar estável. E ele pode fazer isso se ligando, por exemplo, à queratina do nosso cabelo, que está no córtex do nosso cabelo. Se a ligação acontecer com a queratina no cabelo, ele vai colorir o nosso cabelo e é isso que a gente quer. Só que, se antes disso, esse intermediário instável se ligar, por exemplo, ao oxigênio, o pigmento ele vai ser perdido, porque ele vai ficar estável antes de se ligar com a queratina do nosso cabelo. E por isso que a gente vê aqui no gráfico que tempo demais inutiliza o pigmento, porque ele vai oxidar demais, ele vai se ligar muito ao oxigênio e depois vai ficar estável demais e não vai se ligar mais à queratina. Então, essa conversão do precursor do pigmento para o intermediário, que é o que vai precisar ligar na queratina, essa reação química acontece mais facilmente em meio levemente ácido, que é aquele pH 5 ali que eu falei. É por isso, meus amores, que a gente usa o tal do suco do limão ou qualquer coisa ácida, como por exemplo vinagre. Muita gente usa vinagre de maçã. Então tem 3 motivos. Esse meio ácido, ele vai ajudar a romper
romper a parede da célula vegetal para liberar o precursor do pigmento. 2, vai ajudar a transformar o precursor do composto na glicona, que é o intermediário, que é o que vai se ligar na queratina. E 3, ainda vai ajudar a manter esses átomos de hidrogênio dessa molécula instável, intermediária, que é a glicona, mais intactos até chegar à queratina do nosso cabelo, que é onde a gente quer que ele se ligue. Então, em meio levemente ácido, por volta de um pH 5, a pasta de rena em temperatura ambiente de 25 graus, tá? A glicona, que é o intermediário ali, vai estar disponível após mais ou menos umas 8 horas. E ela vai permanecer estável, né? Boa para aplicar no cabelo pelas próximas 12 até 24 horas. Isso vai depender da temperatura ambiente, né? Porque a noite varia, a gente sabe que tem essas variações, então vai de 12 a 24 horas. Depois disso, meu amor, a capacidade de ligação com a queratina do nosso cabelo vai diminuindo com o tempo e assim a capacidade de coloração vai gradualmente diminuindo até desaparecer. Então o pigmento, ele, por mais que esteja ali com a cor laranjinha, ele não vai se ligar mais ao nosso cabelo. Ele vai oxidar totalmente, se ligar com oxigênio e não vai mais ligar com a queratina do nosso cabelinho. Ah, outra coisa, tem gente que mistura o pozinho da rena, né, sem a parte ácida, só com água morna, né? Isso vai até colorir o cabelo, mas tem maior probabilidade de desbotar um pouco mais, porque o pigmento ele vai saindo gradualmente mais fácil do cabelo do que comparado quando você faz a misturinha com o ácido, né, com o suco de limão, com o vinagre. O ácido ele vai ajudar a deixar uma reação mais permanente ainda do que se você fizer a misturinha só com água morna. Bom, essa é a reação aí que acontece de ligação da queratina com o pigmento da rena, e aí resulta nessa ligação das duas, mais a água. Você tá vendo que tem essa água no final aí, né? Você tá vendo? As pessoas que já passaram rena no cabelo vão entender o que eu tô falando aqui agora. Por mais pastosinha e firme que você deixa a sua mistura, depois de um tempo no cabelo, começa a pingar água. É uma bosta, começa a pingar, sair água de tudo quanto é lugar, você fica limpando, escorre água aqui, você passa um pano. Isso daí, meus amores, é consequência da reação de ligação do pigmento com a queratina do cabelo. E atenção, não é o cabelo que está perdendo água, né? A água é só uma sobra ali dos elementos da reação, né? Tem que sair aquele hidrogênio ali, ele já aproveita e se liga aquele oxigênio que está bobeando ali, e aí já vira essa água aí. Não é o cabelo sendo desidratado, pode ficar tranquilo, tá? E como é que acontece essa pigmentação, né, da pastinha da rena pro cabelo? Eu desenhei para ficar mais fácil, ó, essa obra de arte aí que vocês estão vendo, fui eu que desenhei no celular. Acontece que o pigmento ele tá ali, né, na pastinha verde, e aí ele migra para dentro do córtex do cabelo, e lembra que eu falei no córtex tá ali a queratina, tá ali o pigmento natural do cabelo, e aí esse pigmento da rena, ele vai se ligar com a queratina e vai compor a cor da renação, né, do renamento, a cor que a rena deixa no cabelo, é isso que vai compor. A mistura é queratina mais o pigmento da rena, mais o pigmento natural que estava ali, e aí isso vai dar a cor depois da passada da rena. E uma coisa importante é que os cabelos estejam limpos, meus amores, porque caso contrário pode ter uma superfície de sebo ali e criar um filme que vai impedir desse pigmento da rena se ligar de bonitinho, se ligar perfeitinho à queratina do cabelo. Então, pela mesma razão, a gente não aconselha, não recomenda que adicione óleos, manteigas, outras substâncias oleosas nessa mistura que a gente está fazendo, porque isso vai diminuir a eficácia da coloração com a rena. Bom, aqui do lado tá aparecendo uma tabelinha de coloração de rena, né? Então 100 gramas para um cabelo bem curtinho aqui na orelha e cerca de 500 gramas, né? Meio quilo para um cabelão grandão. O meu eu uso cerca de 400 porque ele não tá tão grande assim, né? Ele é um cabelo grande, cheio, mas cerca de 400 gramas tá ótimo. Como é que eu faço? Vai aparecer as imagens aqui de eu fazendo a misturinha e pintando o cabelo. Eu faço uma limonada sem açúcar, né, meus amores, claro. Uma limonada bem aguada com cerca de 9 partes de água para uma parte de limão. Então, uns 100 ml de limão para 900 ml de água. E o que sobrar, você aproveita para se hidratar enquanto você faz a sua rena, tá?
Se a água for desmineralizada, é melhor, porque quanto menos minerais tiver nessa água, menor a oxidação do pigmento antes de chegar aos cabelos, que a gente quer que ele se ligue à queratina, que ele faça a reação química para ficar estável só quando tiver nos cabelinhos, que é com a queratina. Então, num recipiente de plástico ou de vidro mesmo, eu misturo 400 gramas de rena com a limonada até dar um ponto de batatas amassadas. Ele é bem seco, ele fica bem firme mesmo, né? E o cheiro, a gente sabe que é um cheiro bem forte de grama. Tem gente que adora, tem gente que odeia. Meu cônjuge, infelizmente, odeia. Então é um cheiro que você pode tentar camuflar. E tem 3 coisas que podem tentar mascarar esse cheiro, que é canela, gengibre ou cardamomo, tudo em pó, né? Coloca uma pitadinha de canela, ou gengibre, ou cardamomo, e isso daí vai dar uma mesclada no cheiro forte de grama, né? Que tem a rena. Mas também sem estresse, né, meus amores? Depois de alguns banhos, isso daí vai sair, não vai ficar pra sempre, tá? É uma coisa aceitável. Então, depois de mexer bem, ficar nesse ponto de batatas amassadas, você tira todas as pelotas, né? Não pode ficar nenhuma pelota de pozinho seco. Aí você coloca num papelzinho filme em cima para não ficar em contato com o oxigênio, para não oxidar, né? Fecha bem num potinho e coloca livre de luz, principalmente luz solar direta, né? Não porque a gente não quer que o pigmento degrade, porque todo pigmento ele é sensível à luz, e também a gente não quer que essa mistura esquente além da conta para ir degradando o pigmento. Então deixa fechadinho num pote escondido de luz e aguarda o tempo de acordo com a tabela, né, que eu já mostrei aqui, de acordo com a temperatura ambiente, para aguardar a liberação do nosso tão querido pigmento, ou do precursor do pigmento, né? E aí, gente, para saber se tá no ponto, é só colocar uma quantidade na palma da mão, né? Pega nessa misturinha, coloca na palma da mão. Se colorir a sua palma da mão com laranjinha bem forte, a rena tá pronta. Mas se for um laranjinha mais fraco, meio michoxo ali, é melhor esperar um pouquinho mais e ir monitorando de hora em hora na palma da mão para saber se o pigmento já foi liberado, né? Tem que estar um laranjinha bem visível ali. E um outro sinal de que essa misturinha tá pronto, né? Que já liberou o pigmento, é que ela escurece em cima, mas só na camada que está em contato com o oxigênio, né? Que tem o ar. É como se fosse um guacamole oxidado, né? Você vai mexer, ele vai estar bem verdinho, bem mais claro por dentro, mas em cima vai estar mais escuro. Então isso é um bom indicativo de que a mistura já está pronta. Então quando tiver pronta essa misturinha, liberado o pigmento, acrescenta mais um pouquinho de suco de limão ou um chá perfumado, um líquido da sua preferência para ficar um tipo mais mole, para ficar mais fácil de passar no cabelo, tipo iogurte, sabe? Não pode ser muito pastoso porque vai ser difícil de aplicar, e não pode ser muito líquido porque já vai escorrer por toda parte naturalmente. Então se for muito líquido, você vai ver a loucura que vai ser. Então iogurte é a consistência de iogurte. Mira nisso. Consistência de iogurte não vai dar erro, não. Então, quando todo o cabelo tiver bem bebido na misturinha, bastante misturinha, você enrola um filme plástico na cabeça, e aí você, claro, limpa as orelhas, né? Limpa a testa, não esquece das orelhas, limpa bonitinho para não deixar tudo cagado de laranja. E aí você espera com esse plástico filme enroladinho por 3 a 4 horas por ali. Esse plástico, ele vai ajudar que o cabelo fique mais ou menos na mesma temperatura, então todo o comprimento do cabelo vai ficar perto do couro cabeludo, então vai ficar mais ou menos na mesma temperatura, e também para não secar, né? Porque se o cabelo secar, esse pigmento ele não vai conseguir mais migrar da pastinha de rena pro córtex do cabelo para se ligar com a queratina. Então não pode secar e não pode ficar muito frio, né? Muito distante. Aqui tão quente, né, a temperatura do nosso corpo, e aqui tão frio, né? Então deixa tudo na mesma temperatura e bem molhadinho. E aí depois que passou o tempo, né, de 3 a 4 horas, você pode lavar com shampoo, né? Você não precisa usar nenhum shampoo específico em particular, né? Mas só tenha certeza que você tirou toda a mistura, porque você vai ver que é difícil, né? Que um pozinho vai ficar no cabelo, que é uma loucura. Tem gente que não curte, gente. Tem gente que fala que usar o shampoo vai diminuir a fixação, mas a verdade é que não vai, gente. Essa informação foi a Catarine, que ela fez o PhD dela, né, o doutorado dela sobre rena, é uma das grandes estudiosas da planta no mundo hoje. Então, o que ela diz é que uma vez que aconteceu a reação a ligação entre o pigmento e a queratina, o shampoo, ele não vai levar isso embora com tanta facilidade, né? Mas se você não quiser usar shampoo nos primeiros dias, né? O povo fala que nos primeiros dias não é bom usar shampoo, então tá bom, não usa shampoo, usa condicionador, mas esfrega bastante o couro cabeludo, você vai ver que vai ser difícil
tirar essa rena, mas sem estresse também. Se não quiser usar shampoo, usa condicionador, usa low cool, usa o que você quiser. Vai dar mais trampo, mas rola. Bom, outra coisa, sobrou a misturinha, eu fiz 500 gramas, nossa, sobrou, meu cabelo é no ombro, vai sobrar. Como eu falei, não tem problema, né? Lembra dos gráficos? Se você guardar numa temperatura de freezer, né, menos 20 graus, você pode guardar bem fechadinho no congelador, ele vai ficar estável e útil ali aquele pigmento por alguns meses, então super de boa, pode guardar para usar outras vezes. E aí, gente, como eu falei, o pigmento, ele se liga na queratina do nosso cabelo e quando estabilizou essa ligação, não é tão facilmente rompido, né? Por isso as pessoas falam que a rena desbota bem menos que as tintas normais, semi-permanentes. E o que influencia o desbotar, então, da rena? Então, justamente um cabelo detonado, com menos queratina, né? Porque é onde o pigmento vai se ligar. Então, quanto mais poroso, mais elástico, mais detonado, com menos queratina, mais a rena vai se embora do cabelo. Vocês acham mesmo que foi fácil salvar o meu cabelinho depois daquela detonação que aconteceu, que a mulher fez o corte químico? Não, meus amores, foram várias sessões de rena, de tratamento capilar, para ele ficar fortinho e para conseguir segurar todo esse pigmento de rena. Mas deu tudo certo e esse foi o meu Réveillon de 2013. Salvei meu Réveillon, gente. Bom, essa foto aí é a foto à luz do dia, aí depois tem uma foto à luz artificial e tem também a foto à luz do flash, na virada do ano novo, em Copacabana, coisa mais chique. Bom, então a rena, como eu falei, desbota mais em cabelos danificados e também desbota um pouquinho, né, ao longo do tempo pela perda natural de moléculas dos fios de cabelo com as lavagens, né, de acordo com as lavagens, mas isso não é um desbote visível entre uma lavagem e outra, como acontece com as tintas de cabelo, algo mais ao longo dos anos, né? Então muita gente considera que a rena ela nem desbota, sendo um corante permanente até. Então, lindos, tenho certeza que querem colorir com a rena, porque não vai sair tudo naturalmente só com as lavagens, né? Se você quiser retirar essa rena do seu cabelo, você vai ter que colocar alguns produtinhos no seu cabelo para quebrar essa reação do pigmento com a queratina. Então, consulte sempre uma cabeleireira Leila. Esse meme já passou, né? Outra coisa que muita gente fala, a rena deixa o cabelo mais grosso e forte. Isso de fato acontece, porque o pigmento, lembra? Ele se deposita no fio, deixando esse fio mais grosso, mais forte. Eu tava com o cabelo borrachudo, né? Bem borrachudo, corte químico, quase caindo, e isso foi a salvação. Além disso, esses componentes ácidos da misturinha da rena, eles ajudam a fechar a cutícula do cabelo, e isso mantém a água dentro do cabelo, né? Cabelo hidratado, e dá aquele aspecto de cabelo brilhoso e saudável que vocês tanto amam. E por isso meu cabelo conseguiu sair disso, né, para isso em 2 semanas. E outra, cabelo com rena dá uma impressão de estar crescendo mais rápido, porque as pontas elas não estão mais secando e quebrando. Muita gente me pergunta como que eu consegui um cabelão grande e brilhoso e tal. É isso, meus amores, rena, né? Rena, eu nunca, presta atenção, nunca tive cabelo grande. Sempre, toda a minha vida, ele quebrava aqui, ó, na altura da alça do sutiã, né? Por mais que eu não cortasse, ele nunca passava, tipo, daqui, entendeu? Daqui, nunca cresceu mais que isso. Só com a rena que eu consegui que ele ficasse forte o suficiente para parar de quebrar e crescer até a cintura e tal, né? Isso que vocês estão vendo hoje aqui, meu cabelinho. Então, só um resumo aqui. O que interfere na cor final da rena? Primeiro, a quantidade de pigmento que tem na sua misturinha, né? Quanto mais pigmento, ou seja, uma receita mais concentrada, mais pastosa, mais cor avermelhada e mais forte vai ter. Então, quanto uma receita mais líquida, mais diluída, menos pigmentos e um tom mais claro, mais cobre. Outra coisa, a cor da base do cabelo, como eu já falei, né? Quanto mais escuro o cabelo antes da rena, menos laranjinha fica. E aí, quanto o cabelo mais
claro, aí é um acobreado mais, um ruivo mais natural. Outra coisa, tempo que fica no cabelo. Quanto mais tempo a rena fica no cabelo, mais intensa fica a cor e, consequentemente, mais escuro, tá bom? Lembra? A rena não clareia, ela só deposita o pigmento. Então, quanto mais depositar, mais cor vai ter, então mais escuro vai ter. O tempo recomendado é de 3 a 4 horas, né, pra tingir, pra colorir o cabelo e pra tonalizar em média de 1 hora. Então, você pode deixar só 1 hora pra só pra aqueles tons acobreados, só um brilho no sol, né? Você vai ver que quando a rena começar a pigmentar mesmo, não vai começar a minar água, brotar água de tudo quanto é lugar, você vai saber. Acredite, você vai saber. A quarta coisa que influencia na cor da rena é a própria estrutura do cabelo, né? Quando eu falei que se o cabelo tiver detonado, com menos queratina, por pigmento se ligar, mais fraca, mais passageira vai ser essa cor. E quinto é onde a rena foi colhida. Porque sim, como eu falei, né, clima, o solo, onde essa planta foi cultivada, interferem na cor desse pigmento. E infelizmente a gente não tem como identificar isso na embalagem do produto. Então o que a gente pode fazer melhor é sempre utilizar a mesma marca, sempre do mesmo lugar, da mesma loja, porque aí a tendência é sempre da rena vir sempre do mesmo fornecedor, do mesmo local. A caixa ela tem que estar escrito só pó, folhas em pó de Lawsonia inermis ou leaf powder, né, em inglês e tal. Mas é só basicamente isso, Lawsonia inermis. Se tiver outras coisas, corre que é cilada, Bino, não é rena. É uma mistura de coisas ali. Bom, e por fim, depois que o pigmento ele já tá fixado no cabelinho, ele já se ligou com a queratina, ele vai oxidar. Isso é, ele já tá ali, mas ainda tem alguns hidrogênios livres sobrando ali para se ligar com o ar, e isso vai acontecer em cerca nos próximos 3 dias, depois que você fez esse processo de renamento, sei lá. E aí isso vai acabar escurecendo o cabelo, então a cor vai oxidando gradualmente para ficar um tom um pouquinho mais escuro, um pouquinho menos gritante. Então, se o seu cabelinho, bem depois do dia da rena, né, você aparece no sol como se fosse a moça do quinto elemento, não se preocupe que isso vai dar uma acalmada nos próximos dias, tá? Então, filho, só para lembrar, não vai passar a rena no dia da festa, no dia do evento importante, porque você vai ter surpresas. Mesmo porque se essa é a sua primeira vez que você vai passar rena no cabelo, você não tem prática, acredite, você vai se cagar todo de laranja. E bicho, isso é um demônio para tirar. Então, uma dica é, use luvas e use uma camisa velha, tá? Acredite em mim. Bom, a última coisa que eu preciso falar é sobre contraindicação, né? Porque algumas pessoas podem ter alergias à planta, né? Isso pode acontecer em alguns poucos casos, mas a possibilidade ela não deve ser excluída, porque a rena é uma substância natural, mas não é uma substância antialérgica, como tudo na natureza, né? A gente sabe que a alergia ao pó da rena, né? Ela se manifesta imediatamente, né? Só a exposição ao pó, ela já provoca coceira, tosse, gotejamento do nariz. Então, mesmo se você não tiver esses sintomas e você quiser confirmar, né, ou descartar a hipersensibilidade aos componentes da rena, né, você pode fazer um teste na sua pele, né, no seu antebraço, por exemplo, você aplicar um pouquinho da pastinha e deixar um tempo para ver se não vai dar nenhuma reação alérgica ali, tá? Vale lembrar que o FDA, que é a agência, tipo como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, né? Ele apenas aprova o uso da rena como colorante de cabelo, tá? Não é aprovado para aplicação na pele para decorar o corpo, né? Como é usado em muitos lugares. Ou, por exemplo, como tatuagem temporária. Tem uma razão para isso, gente. Tem uma razão. Porque, assim, o pigmento da rena, ele é laranja, né? Como a gente sabe. Ou seja, uma tatuagem de rena pura, né? Do pigmento da Lawsonia inermis, vai ficar esse bagulho zoado, esquisito aí, que vocês estão vendo aí na foto. Então, como é que faz para fazer uma tatuagem um pouquinho mais escura, mais bonita, né? Com um tom mais vermelho vivo, mais forte, não esse laranja cagado aí. Eles adicionam outras substâncias nessa misturinha para dar mais cor, né? Uma cor mais escura. E essas substâncias podem ter PPD, que é esse trem que vai aparecer aí na tela, que eu não vou falar isso não. Esse PPD é um ingrediente que pode causar sérias reações alérgicas na pele em algumas pessoas. Então por isso que o FDA ele não permite a aplicação na pele e só permite a aplicação como no cabelo como colorante, né, para colorir, para tingir o cabelo. E
Gente, convém falar aqui que a maioria do pigmento, né, do precursor do pigmento, do intermediário do pigmento, ele vai se ligar na queratina do córtex do nosso cabelo, mas cerca ali de 1% vai entrar em contato com o couro cabeludo e vai ser absorvido pela pele, vai entrar em circulação, né, vai ficar no nosso sangue. Mas, de boa, isso vai ser metabolizado, vai ser excretado pela urina, inclusive algumas pessoas que deixam a pastinha, né, a misturinha no cabelo por uma noite, né, chama overnight, né, dorme com isso, né, vai se assustar no primeiro dia que você fizer isso, logo no primeiro xixi da manhã, ele vai estar verde, né, mas isso parece ser absolutamente normal, inofensivo, isso é só a molécula ali oxidada, metabolizada pelo nosso organismo, não tem grandes danos ao nosso organismo, mas se você não quiser isso, tudo bem, gente, deixa 4 horas, no máximo, na boa. Não precisa dormir com a rena, mesmo porque você vai ver que se você dormir com a rena, você vai cagar toda a sua cama de laranja. Então, não precisa deixar mais que isso, tá tranquilo, não vai ter xixi verde aqui, tá? Ah, um disclaimer importante que eu preciso falar. A rena, logicamente, não deve ser usada em crianças, né? Principalmente em crianças que têm deficiência genética da glicose 6-fosfato-desidrogenase, que é uma enzima muito importante que está presente em todas as células do nosso corpo. Para essas pessoas com essa deficiência dessa enzima, a rena pode ser muito danosa. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque esse vídeo já está gigantesco, mas eu vou deixar aqui uns estudos na descrição, muitos estudos que falam sobre isso, sobre a deficiência dessa enzima, sobre os efeitos da rena, e se vocês quiserem, vocês podem ir lá dar uma conferida, tá? Muita gente pediu esse vídeo sobre a rena, e é importante falar que a rena é confundida com uma outra coisa, que é o rené, também conhecido como rená, que é uma coisa que tinge de preto e alisa ao mesmo tempo o cabelo, né? Eu não conheço isso, mas dizem que depois que você usa no cabelo, você não pode mais fazer nada mais, você não pode mais pintar, nem colorir, nem fazer progressiva, porque o cabelo ele não aguenta, ele cai. Mas isso é outra coisa, gente, isso não é rena, não tem nada a ver com rena, com as folhas secas, trituradas da Lawsonia inermis, tá? Ah, e também existem outros tipos de pigmentos, né, de tingimentos à base de plantas, mas eles não são rena, tá? São outras plantas que são frequentemente vendidas como rena neutra, rena preta, rena castanha, rena loura, mas eles não são renas, né? Tem 2 plantas em específico, que é a Cassia albovata, que o nome científico é a Senna itálica, ela tem um pigmento mais amarelado, e tem a Indigofera tinctoria, que tem um pigmento azul. Também são plantas, mas apesar do nome ser vendido como rena, rena neutra, rena loura e tal, não é da mesma família, não é nem prima, tá? Então não é a mesma planta, então não é rena, não pode considerar isso como rena. Isso é só um termo popular, o povo usa, vende como se fosse rena, mas não é rena. E aí é a mistura dessas plantas que dão os variados tons, né? Louro, castanho, preto e tudo mais, tá? Mas são outras plantas. E além da coloração, eu preciso falar aqui que tem umas outras propriedades da rena sendo estudadas, né, que são estudadas há um tempo já. Tem evidências de que a rena pode ser usada para aliviar caspa, piolho, micose, dor de neuropatia diabética, e eu vou deixar todos os estudos aqui na descrição. Mas lembrando que o uso da rena é aprovado para coloração de cabelo, e só, tá? Não vai usar a rena para tratar doença, procure sempre um médico, vale lembrar isso daqui, tá? Amores, vocês pediram tanto esse vídeo, né? E até onde eu vi, até onde eu pesquisei, um dos vídeos mais completos que vai existir no YouTube sobre a ciência, né, por trás da rena. E deu um suadouro danado para fazer esse roteiro, fui eu que fiz a pesquisa, a Laura revisou. Então, se vocês acharem que esse vídeo pode ajudar as pessoas a saberem, conhecerem mais sobre a rena, manda esse vídeo no grupo das renadas, compartilha com quem você acha que vai ajudar. Isso vai ajudar demais a gente aqui. O YouTube tá difícil de entregar os vídeos, então quanto mais conhecer o nosso trabalho, melhor é pra gente continuar fazendo esses vídeos aqui que dá um trabalho danado, tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo, né? Alguma dúvida sobre coloração, rena, cabelo, tinturas, afins. Quem sabe não rola um outro vídeo respondendo essas dúvidas que vocês ficaram. Se quiser, sigam Nunca Vi um Cientista nas outras redes que, ó, a gente tá aí na batalha, fazendo um trabalhinho, hein? Um suadouro. Ha! Acabou, finalmente. Então tá, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!
Eu não conheço isso, nunca fiz, mas dizem... Sai, sai, sai,